Uma das notícias mais relevantes para a academia em 2017 foi a de que o Brasil é o país com mais igualdade de gênero na ciência, segundo uma pesquisa realizada em 12 países pela editora Elsevier. Entre os anos de 2011 e 2015, as mulheres foram responsáveis por 49% da produção acadêmica no país. Porém, na contramão destes números, essa realidade não chega, por exemplo, aos altos cargos e nem dentro dos próprios órgãos de pesquisas, o número de mulheres produzindo é bem inferior a isso. Produção acadêmica é o assunto do Roda de Mulheres de hoje, que está começando. Olá, sejam bem-vindos a mais um Roda de Mulheres. Hoje estou aqui sem a Lana, mas no próximo programa ela volta também. Estou aqui sozinha, mas super bem acompanhada para falar sobre esse assunto tão importante. Estou recebendo as duas professoras, Daniele Nilim e Paula Brandão, para conversar mais com a gente sobre isso. E para começar, queria trazer um dado, que veio do site, foi um levantamento feito pelo site do UOL, que diz que em 2016, são dados de 2016, apesar de estarmos bem à frente hoje, nós mulheres encabeçamos diversas pesquisas, porém estamos à frente apenas de 1/3 das instituições federais de ensino superior. E isso fala muito sobre essas condições também que essas mulheres estão produzindo, produzindo muito, porém em que condições? Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, discutindo um tema tão relevante, que é a questão da mulher na ciência, a mulher na universidade. E eu acho interessante a gente pensar isso do seguinte ponto de vista. As mulheres estão, sim, entrando mais nas universidades. As mulheres, elas estão à frente de cursos na graduação, como eu atualmente, coordeno o curso de Serviço Social na UES, mas a gente continua subrepresentada em alguns espaços, tanto da política, como nas universidades, como no espaço público de um modo geral. Então, o que é que a gente observa? Que as mulheres, elas entram na universidade, mas elas não conseguem alcançar os postos mais elevados. Por exemplo, existe uma mulher reitora aqui em Fortaleza? Algum dia existiu uma mulher ocupando o cargo de reitoria na UES, por exemplo? Não, nunca houve. Então, quando a gente conversa com colegas, com professores, professoras, e a gente pergunta se as condições dentro da universidade são igualitárias, são democráticas, a tendência, de um modo geral, é que elas digam que sim, que é um espaço democrático, porque não há uma diferença salarial entre professores e professoras. Mas quando a gente pergunta para elas sobre os cargos, se percebe claramente que existe sim uma hierarquia. Nessa hierarquia, o homem está sempre ocupando os postos mais elevados, os postos que exigem uma racionalidade, os postos que exigem decisões mais rápidas, mais objetivas, como se essas características as mulheres não possuíssem. Sim. Bom, boa noite. Eu estou muito feliz de estar aqui nesse prédio tão bonito, com pessoas tão queridas também. E para falar sobre esse assunto que, de fato, é fundamental, Muitas vezes a gente está falando sobre as mulheres, mesmo na política, onde há uma subrepresentação, de fato, E sobre essa questão da mulher na academia, na universidade, na ciência, é algo que, de um tempo para cá, começa também a ganhar um maior destaque, justamente por conta da questão da desigualdade, Desigualdade de oportunidades também. É fato, como você falou aí, que as mulheres elas têm mais anos de escolaridade, elas terminam o ensino médio mais do que os homens, elas entram em maior número na universidade do que os homens, certo? Mas é impressionante como, quando você vai falando sobre a questão das trajetórias da graduação, do mestrado e do doutorado, é fato que há uma desigualdade que está extremamente relacionada a questões culturais, certo? Por exemplo, no caso da UFC, eu sou professora da Universidade Federal do Ceará. Quando a gente fala, por exemplo, de bolsas de iniciação científica, que são as bolsas destinadas à graduação,
o número maior de bolsistas são de mulheres, relativamente maior mesmo que os homens. Quando a gente fala do mestrado, certo? As mulheres ainda são a maioria, um pouco mais do que 50%, que os homens, né? Mais do que os homens, e quando elas passam por doutorado, por exemplo, isso já se inverte. E quando a gente percebe isso em relação à idade e ao tempo de vida familiar, você percebe que tem muito a ver com casar, ter filhos, certo? E isso, de fato, impacta a trajetória das mulheres, que não deveria impactar se uma série de questões fosse pensada, desde internamente na universidade, obviamente, mas em termos de políticas públicas, né? É estranho, de fato, não é natural que acabe que as mulheres não consigam chegar nos topos. E quando você está falando aí de reitores, né, em geral, reitores são professores titulares, né, então, assim, que já estão no topo das suas carreiras. E chegar ao topo da carreira significa ter um investimento todo de vários anos, algumas vezes décadas, né, que não é dado de forma igualitária para as mulheres, né? Não existem condições iguais nesse caso. É como se tivesse que escolher, né? Ou você se torna mãe, sim, você casa, ou você tem uma carreira acadêmica. Exato. Porque tal hora parece que as duas coisas tomam caminhos opostos, né? Você tem que optar, e quando você opta por ter uma carreira acadêmica ou não, né? E você opta também por ter uma família, você ter filhos e casar e tal, isso paulatinamente faz com que você comece a perder um pouco mais de espaço, porque aí você tem que dedicar, sim, você separa o seu tempo, você tem que dedicar o tempo do seu filho e ainda há uma culpa, né? Sim. Quando você pensa assim, vou focar esse ano, digamos assim, na minha carreira acadêmica, vou escrever artigos, enfim, vou ganhar bolsa e tal, e que você, aspas, muitas aspas, né? Deixa um pouco mais o filho e aí deixa um pouco mais a casa. Ainda tem a culpa da mulher, pensar, poxa vida, eu tô perdendo tal época com meu filho porque eu preciso fazer isso aqui. Ainda tem esse peso, né, de culpa em cima da mulher também. Eu nem diria uma opção, porque eu acho que a gente, assim, lute como uma garota, nós somos pessoas, mulheres, que lutamos e enfrentamos realmente as condições mais adversas desde o começo dos tempos. Somos a maravilhosa então, aqui. Eu acho que não passa muito por essa questão da opção, a gente tem que levar adiante. E tem uma historiadora, Del Priori, né, que ela vai dizer que nós temos uma dobradinha infernal. O que é essa dobradinha infernal? É que nós procuramos conciliar sempre as nossas profissões com o trabalho de casa, o trabalho doméstico. E o que acontece? As mulheres se sobrecarregam. Uma mulher que ela, vamos dizer, escolhe ter uma vida acadêmica, existem dois caminhos. Ela pode seguir a vida acadêmica e fazer uma opção de não ter filhos, ela pode ter um casamento heterossexual e resolver não ter filhos, é uma opção, e aí ela vai focar na carreira, em outras questões da vida dela, como ela pode decidir, não, eu vou ter filho. Mas se ela tiver esse filho, ainda pesa sobre nós a responsabilidade por essas atividades domésticas, né? Por mais que a gente tenha mudado a configuração da família ao longo dos tempos, que as mulheres têm, e eu acho que esse é a grande mudança do século. Eu digo que esse é o século das mulheres, sem nenhum constrangimento de dizer isso, porque nós passamos 5.000 anos para poder entoar esse canto, essa voz de dizer que nós agora podemos... E não podemos retroceder. Não podemos retroceder, né? Mas também ainda existe, porque nós vivemos na sociedade, o que é a universidade. Não é nada do que um microespaço, um lugar que se assemelha como a sociedade, ela se assemelha a ela. E as mesmas condições sociais, as mesmas questões sexistas, machistas que atravessam os espaços na sociedade, também elas estão do mesmo jeito se configurando dentro da universidade. Então, essas mulheres, elas têm pesquisa já sobre isso, que apontam que as mulheres na universidade, que dão prioridade à sua vida acadêmica, que trabalham muito. Se você for entrevistar uma professora da universidade ou alguém que está no mestrado e doutorado e tem filhos e tem família,
existe essa questão muito forte na vida delas, que é a questão do peso, porque é como se o espaço, e aí eu estou citando aqui um trabalho de uma colega nossa, né, a Vivian Matias, que ela fez um trabalho sobre as mulheres cientistas aqui de Fortaleza. E uma coisa que está muito presente nessa discussão é de que essas mulheres, elas se sentem culpadas quando estão estudando, quando estão trabalhando, escrevendo um artigo, porque elas estão abrindo mão da família delas. O espaço que elas deveriam estar com os filhos na cabeça delas, elas estão ali estudando. Então, de que elas podem abrir mão? Do lazer, né? Dos espaços que elas poderiam estar investindo nelas mesmas. Então, o que acontece? Nessa configuração, a mulher passa por um processo de adoecimento mental muito maior do que o dos homens, porque ela está sobrecarregada. Por mais que a gente lute e que a gente diga isso, tem muita gente boa feminista, né, que chega em casa, vai passar pano no chão, vai fazer comida de marido, entendeu? Porque isso ainda faz parte de uma sociedade que a gente vive, que tem essas configurações, essas ideias. Os papéis sociais ainda são muito fortes no nosso dia a dia, no cotidiano das mulheres, né? E a gente sabe que a construção social desses papéis, ela é histórica, e para a gente ir quebrando esses paradigmas, essas ideias, é muito difícil, porque é algo que foi construído ao longo de muitos anos, né? Se a gente for pensar, os papéis masculinos e femininos são atribuídos características a esses dois segmentos. Aos homens são atribuídas as características positivas da força, da positividade, da racionalidade. E à mulher foram atribuídas outras características negativas, da fraca, da fragilidade. Então, quando a gente fala de ciência, para além dessa questão da ciência da divisão sexual, por exemplo, do trabalho, a gente tem que pensar na divisão sexual do conhecimento, porque na ciência existe isso muito forte. Quando você diz as mulheres não estão nos altos cargos, se você pensar que nós podemos dividir a ciência em duas, exatas e humanas, né, você vai perceber que essas ciências exatas, que são chamadas ciências hard, são eminentemente masculinas. E isso está mudando, né? Tem cursos que isso já está bem misturado, diversificado, mas, por exemplo, se você for na UFC, nas engenharias, tem cursos com 30, 40 homens e 2 mulheres. Então, essas ciências ditas hard, elas têm a ver com essa questão da racionalidade, da objetividade, que supostamente as mulheres não teriam. E as mulheres estão nessas áreas aí, da pedagogia, né, as áreas ditas soft, da pedagogia, da humanidade. Por isso que você diz, as mulheres são as professoras? São, porque professor é o quê? É o cuidar, né? São enfermeiras. E eu li recentemente uma pesquisa sobre médicos, que foi feita e diz que existe uma grande entrada de mulheres no curso de medicina. Então, até os 30 anos, tem em torno de 50% de homens e mulheres. Agora, se você for pegar os dados das instituições que tem privilégios na medicina, né? Se você for para os conselhos, para os sindicatos, para os hospitais, a hierarquia está clara. Quem é o diretor do hospital é um homem. Quem é o chefe do conselho é um homem, do setor é um homem. Então, como é que a gente pode desvincular essa questão do gênero e da ciência sem pensar nas interseccionalidades, né, das relações? Sobre isso que a gente vai continuar no próximo bloco. Eu vou ter que interromper porque é muito curtinho, muito rápido, passa muito tempo, mas a gente volta já já com esse assunto. Estamos de volta com Roda de Mulheres, recebendo aqui Paula Brandão, Daniele Nilim, para falar sobre mulheres, ciência, tecnologia, ensino superior. E estávamos falando justamente dessas condições também que são dadas às mulheres dentro das universidades, né? Eu queria retomar um pouco o que a Paula estava falando sobre a questão, né, das especificidades das áreas também, porque quando a gente pensa nas escolhas, né, como é que se dão as escolhas nas carreiras? Né? Eu acho que é fundamental a gente pensar sobre isso, porque não é algo que se constrói da noite para o dia. O processo de socialização de homens e mulheres é completamente diferente. Os brinquedos que as crianças brincam, né,
Em geral, não se dá aquele brinquedo de engenheiro, por exemplo, para meninas, né? E esse ato de cuidar dos bebês e tal, em geral, isso se dá para as mulheres, né? As pessoas acham estranho, inclusive. Né? Desde pequena. A socialização tem um papel fundamental nesse processo de escolha, como se fosse algo quase que natural que mulheres fossem para a área dos cuidados e os homens fossem para a área do realizar, do pensar logicamente, do pensamento racional, matemático, né? Então, quando você vê os dados, né, de quem entra em quais cursos, você vê que esse processo de socialização, ele conduz de alguma forma, né, seja em casa, seja também na escola, que faz muito isso também, ou se não faz diretamente, não há estímulos para a gente quebrar essa barreira na escola, ou muito pouco, e por conta disso, acaba que realmente as mulheres se encaminham muito para determinadas áreas, como se fosse o lugar natural delas ocuparem, né? Então, essas áreas relacionadas ao cuidado, elas são ocupadas majoritariamente por mulheres. A gente estava conversando, inclusive, sobre o serviço social como o número, né? Majoritariamente de mulheres. Na pedagogia, você também vai pegar isso. E mesmo na medicina, quando você vai fazer a estratificação de quais são as áreas, né? As especializações que as mulheres ocupam, elas são muito mais relacionadas a essa questão do cuidado do que outras, da estética, né, também, ou da estética, né, do que de outras áreas consideradas mais masculinas, né? As engenharias, elas são um caso assim bem clássico, né, de como tem poucas mulheres, mas a gente vai percebendo também nessa questão das escolhas e na permanência das mulheres nas universidades e de como se constrói uma carreira acadêmica. Eu gostaria também de ressaltar, por exemplo, quais são as condições também e os estímulos que as mulheres têm para falar, certo? Para se colocar, desde os seminários de sala de aula, desde os congressos, as comunicações orais nos congressos, certo? A escrita científica, certo? Que requer também, né, um traquejo, né, conhecer o métier, certo? Que isso não é dado, na verdade, para as mulheres, simplesmente, né? Assim, isso não é também natural. Certo? É algo que também deve ser estimulado. Minhas alunas, por exemplo, dizem muito como é importante elas irem se colocando, que muitas vezes, às vezes, elas têm perguntas a fazer, por exemplo, numa palestra, e elas têm vergonha de se colocar, certo? Como se elas estivessem falando alguma coisa errada. Como se aquele lugar não também fosse não delas. No fundo, por trás desses medos, desses temores todos, está uma ideia de que aquele não é um lugar dela. E ainda tem um outro fator, além de a gente se mostrar, como em várias áreas, não só no ensino superior, de mostrarmos que somos boas o bastante para ocuparmos esses espaços, a gente ainda tem que lidar com uma série de problemas também, como os assédios, por exemplo, dentro das universidades. Assim, a universidade, ela não é um oásis, né, frente ao que acontece na sociedade. Ela faz parte da sociedade. Como a Paula disse, ela é um microcosmo da sociedade. Então, as mesmas relações de poder, relações de conflito e relações desiguais, elas ocorrem também no âmbito acadêmico, né? Então, assim, muitas mulheres, a gente não tem esse levantamento, de fato, porque é uma questão super delicada, e agora que os grupos estão se organizando, né, seja institucionalmente ou mesmo coletivos de mulheres que estão sendo criados nos âmbitos das universidades, para denunciar assédios, né, assédios desde assédios de professores e alunos, certo? Então, professores, né, entre professores. Mas é um dado, a gente ouve e chega muitas vezes, né? Nós duas que estamos em cargos de gestão, chegam casos para a gente de assédios e que, obviamente, isso vai impactar. A gente sabe de casos de mulheres que já saíram da universidade desistem, sem terminar, que desistem, que interrompem suas trajetórias, vão para outras cidades, para outras carreiras, né, por conta de assédios sexuais também. Então, é um elemento que a gente também tem que levar em consideração. E é muito triste, impacta, né, quando elas buscam essa ajuda, né, inclusive de outras mulheres,
e aí elas recebem uma negativa, né? Mas Falta sororidade. eu acho que isso hoje está mudando bastante, porque assim, a gente percebe que existem novos feminismos, né? A forma deles se manifestarem são heterogêneos, né? Por exemplo, existe na UES, na UFC, as meninas já estão se organizando realmente junto a setoriais. Na UES nós temos setorial de mulheres, setoriais de LGBTQ. Então, elas estão sim se unindo. As mulheres na universidade, as meninas que estão chegando agora na universidade, elas não consentem, a palavra é essa, determinadas posturas, mas dos professores homens, que na minha época, por exemplo, de estudante, a gente não tinha esses meios de denúncia, esses setoriais, a gente recebe essa acolhida. Tanto é que, por exemplo, o curso de serviço social, que é um curso eminentemente feminino, tem salas de 30, 40 alunos que tem um homem e às vezes não tem nenhum. O que acontece? Nós recebemos muitas denúncias. Tanto é que surgiu um núcleo, nós temos um núcleo agora na UES que tem 1 ano e pouco, né, que se chama Núcleo de Acolhimento Humanizado às Mulheres Vítimas de Violência na Universidade. Esse núcleo funciona recebendo denúncias de todas as naturezas. Então, lá tem um atendimento psicossocial e nós estamos trabalhando com dados de denúncias que chegam há mais de 1 ano e meio e que nós estamos organizando em fichas. Temos grupos de estudo para pensarmos as questões interseccionais. Então, o que eu vejo é um movimento de muito diálogo, das mulheres colocarem o dedo e dizer, olha, professor, me respeite, sabe? Eu não vou mais consentir determinadas liberdades, determinadas posturas, porque essa geração é totalmente diferente da geração dos professores que estão dando aula. Às vezes tem professores que estão para se aposentar, que tinham determinados comportamentos e eles não percebem que hoje não pode mais. Que para eles é uma brincadeira, mas a partir do momento que feriu o outro já não é mais brincadeira. E que a interdição, né, hoje se dá por meio da palavra. Um simples não é revelador de até onde você pode ir ou não. Então, quando a menina diz não, é não. E não adianta buscar outros meios. E quando isso acontece, chegam as denúncias, porque as mulheres não aceitam mais determinados comportamentos. Isso é muito importante, que mostra 2 coisas. Primeiro, que a quantidade dessas denúncias é tão grande que chegou um momento que é que nem, tipo, eu tenho um problema aqui, aí eu conto para vocês duas contam que também tiveram o mesmo problema, e a gente diz, não, peraí, então isso não é normal, isso tem acontecido com tanta frequência, né? E isso mostra que são muitas denúncias e mostra como as mulheres também estão se organizando, né? Contra tudo isso, contra esse lance de você dizer que aqui é meu espaço também, eu mereço ele tanto quanto você, até mais às vezes, e que não, né? É uma questão individual, personalizada nessa menina, porque ela anda com tal roupa, não é. Quando elas se juntam nesses setoriais, nesses grupos, os centros acadêmicos e tudo, elas percebem claramente isso, que a denúncia vem delas, mas elas percebem que as outras estão no mesmo lugar que elas. E aí elas conseguem fazer um ato, uma atitude, tomar atitude frente a tais constrangimentos. Eu acho que, inclusive, esse empoderamento das mulheres, que é fundamental e que as mulheres precisam entender que o feminismo, ele é fundamental para todas as mulheres, de todas as classes sociais, de todas as etnias, né? E que nós só tendemos a ganhar quando a gente se entende, se organiza coletivamente. Vai desde a questão do assédio, mas dessa questão de que esse lugar me pertence também e que eu posso escolher que área que eu posso estudar, certo? E como eu vou construir minha trajetória, que eu não tenha constrangimentos, seja internos, né, seja externos, certo? Para que essa trajetória se dê, certo? Não então, tenha constrangimentos pelo simples fato de eu ser mulher, de ser mulher, porque nós estamos falando justamente, né, de constrangimentos que são gerados por causa dessa condição de gênero. Gente, o papo está muito bom, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Eu queria que vocês deixassem aqui, além da mensagem super importante que vocês já deixaram ao longo do programa, né? Deixassem aqui uma fala final de vocês para as meninas, para as mulheres, para quem está entrando na universidade, para quem já está próximo a um cargo alto também. Bom, a minha mensagem é de que as escolhas das pessoas, elas têm que ser livres, a liberdade ela é fundamental e a luta é fundamental para que isso também aconteça. No momento que nós estamos vivendo no país,
que tantos retrocessos estão se pondo, né? Nós desejamos que esses retrocessos não aconteçam e que as mulheres possam sim ocupar os lugares que elas queiram ocupar. Isso vai ser fundamental para o mundo. O feminismo não é algo que atinge só as mulheres, ela atinge o mundo, e o mundo pode ser muito melhor quando a gente perceber que a luta, isso aí, a luta é de todos e os ganhos vão ser para todos. Um mundo bom é um mundo que seja para todos. Eu queria dizer que sejam bem-vindas ao nosso século, né? Esse século é nosso, e que a gente possa cada vez mais se unir em torno das nossas causas, dos nossos ideais, dos nossos desejos, e que nesse momento tão importante para o Brasil, que nós vamos escolher representantes por mais 4 anos, que a gente possa estar priorizando o nosso voto, que esse anseio seja priorizado na hora do voto, que seja respeitado os nossos direitos, que eles não nos foram dados, foram conquistados ao longo de muitos anos, séculos até, e hoje tem posturas conservadoras querendo colocar em xeque as nossas conquistas, que nós nos unamos e que não podemos aceitar retrocessos jamais. Obrigada, gente. Muito obrigada por contribuir com esse debate tão importante, né? Até a próxima semana. Tchau.